Essa palavra que vai ser falada aqui hoje, eu falei há 2 semanas atrás lá em New Hampshire. Eu compartilhei essa palavra 2 semanas atrás em New Hampshire. E eu fiz em inglês e hoje eu vou tentar fazer em português. Né? Eu vou falar um pouquinho, tem algum retorno aqui. Vou falar um pouquinho de Esther. Eu acho que por causa da responsabilidade de falar lá numa conferência, eu me informei um pouquinho mais, porque nós lemos às vezes a palavra de maneira que nem sempre nós entendemos tudo, né? É claro que não tem como falar tudo, porque eu diria não tem tempo, né? Mas não é não. Eu vou usar um jargão aí. O poço é fundo demais e a cordinha é curta. A minha cordinha, o meu baldinho não enche tanto assim. Então a gente vai falando o que dá, né? E às vezes a gente passa desapercebido, não vê alguma coisa, mas eu quero compartilhar com você alguma coisa sobre a vida de Esther e algumas lições que a gente aprende com Esther. Eu andei trabalhando em algumas outras coisas, mas meu coração, irmãos, está voltado para essa palavra aqui. Ontem ainda, durante o dia, que eu falei com um pastor dos que estavam aqui. Nós tivemos ontem aqui também um tempo juntos pela manhã com alguns pastores de Hyannis e mais alguns obreiros da igreja, trabalhando em alguns projetos. E eu ainda usei uma palavra de Esther com ele e tem vindo muito à minha mente essa palavra. Então eu vou começar aqui falando um pouquinho de Esther e daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia, tá bom? O livro de Esther, ou o acontecimento da vida de Esther, ele acontece no Império Persa. O tempo em que esse livro ou essa história acontece, só para a gente ter um pouco da visão da vida de Esther, ocorre entre os anos de 483 e 473 a.C., cerca de 100 anos depois do cativeiro babilônico. A história de Esther se encaixa exatamente entre os capítulos 6 e 7 do livro de Neemias. Então, a gente lê um depois do outro e pensa que é uma história cronológica, né? Um vem depois do outro, e não é. Existem histórias concomitantes, que aconteceram ao mesmo tempo, profetas que estiveram profetizando no mesmo tempo, e aqui no caso de Esther é exatamente isso. Então, essa história ocorre exatamente depois do retorno de Neemias a Israel, e antes do retorno de Esdras a Israel. Tá? Deixa eu ir aqui em ordem. O povo judeu, no livro de Esther, é um povo que permanece para trás no Império Persa, enquanto Neemias retorna para a sua terra, ou a terra que ele estava, ou melhor, para Jerusalém. No livro de Esther, nós vamos achar ou experimentar ou experienciar, né, o poder e a presença de Deus trabalhando através da vida de 5 pessoas que vão ser envolvidos nessa história para que o desejo, o plano de Deus aconteça. E essas 5 pessoas são os caracteres ou os personagens principais dessa história. O primeiro é um rei chamado Assuero, ou Xerxes, tá? Você vai pegar versões com Xerxes ou rei Assuero, tá? Em Esther, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, você vai ver o rei Assuero. Is it on? O rei Assuero. Depois você vai ver a rainha Vasti, também no capítulo 1.
nós vamos ter aqui um oficial de governo, um oficial militar ímpio chamado Amã. E nós vamos ter também um homem de Deus, um judeu bem crente mesmo, chamado, em algumas versões, Mardoqueu, em outras, Mordecai. Nós vamos ter uma mulher de beleza interior e exterior chamada Esther. Então, estes são as 5 pessoas que fizeram parte dessa história mais ativamente, né? E eu acho que nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre o livro de Esther. Veja que o conceito desse livro, e eu vou falar aqui algumas palavras-chave hoje, eu quero que você guarde. O conceito desse livro, do livro de Esther, é providência. Providência divina. Providência. Não há, se você não sabe ainda, você vai aprender hoje, não há menção de Deus no livro de Esther. É o único livro da Bíblia que você não vai ver Deus escrito ali. Nem Deus e nem um dos nomes de Deus. Está sem o nome de Deus, portanto. Deus trabalha em todo o livro de Esther por trás das cenas, por trás das cortinas, para que ninguém veja o seu nome aparecer. Mas ele trabalha por trás das cenas, ou por detrás das cenas, para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. Então, a história do livro de Esther, eu vou fazer um resumo rápido de cada capítulo, para você entender aqui. E aí nós vamos aprender alguma coisa. Nós vamos ver no capítulo 1, irmãos, que o rei Assuero oferece um banquete muito grande, e esse banquete ele é observado pelo historiador Heródoto como sendo um banquete com razões militares. O rei Assuero havia conquistado 127 províncias. Da Etiópia até a Babilônia, ele era rei. Ele era muito poderoso, tá? O rei, durante o banquete, a Bíblia diz que ele já estava alto de vinho, meio bêbado. Ele manda que um dos seus eunucos fosse e buscasse a rainha Vasti. A Bíblia diz que a rainha Vasti era uma linda mulher. E ele fala, vai e traz a rainha Vasti para que ela se mostre na frente desses homens. Além de ser algo imoral, era algo contra qualquer tipo de lei ou de regra daquela época, mas ele já estava alto. O eunuco vai lá buscar a rainha Vasti falou, eu? Mas não vou mesmo. A Bíblia diz que ela se recusa a ir e mostrar a sua beleza, até porque, quando você lê a história paralela, os historiadores falando da rainha Vasti e os termos utilizados na Bíblia, tem-se a impressão que ele realmente queria que ela fosse e mostrasse o seu corpo na frente de todo mundo, para dizer, está vendo como a minha mulher é bonita? Mas ela se recusa a fazê-lo e, portanto, o rei manda ou faz uma proclamação que Vasti não mais teria posição real. Ela perde a coroa e acaba a história de Vasti aí, porque ela se recusa. Aliás, o processo não foi assim tão simples. Você vai ler ali que o rei chama alguns homens, que também estavam bêbados, que eram seus conselheiros, devia ser deputado, né? Ele chama os deputados ali, e ele conversa com eles e fala assim, aí o que eu faço? Eles falam assim, rei, faz um edito para ela perder a coroa dela, porque se ela perder a coroa dela, toda mulher vai respeitar o homem em casa. Esses caras deviam apanhar da mulher em casa e aí arrumaram esse negócio para o rei fazer um edito. Só para nós entendermos, qualquer proclamação, qualquer lei selada com o selo do anel do rei, dos medos e dos persas, era irrevogável. Não se revogava por nada. Eles fazem o edito, o rei sela e acabou. Vasti perde a coroa. A Bíblia diz no capítulo 2 que
Depois destas coisas, e esse depois dessas coisas, passaram-se 4 anos. A história paralela mostra que Xerxes vai a uma guerra e ele é derrotado. Ele empreende uma campanha militar contra os gregos. E ele é derrotado nessa guerra. E ele volta com o rabinho entre as pernas e lembra de Vasti. Caramba, agora se eu tivesse minha mulher, pelo menos um cafuné eu ia ter. E não tinha mais Vasti. E a Bíblia diz que ele se arrependeu do que ele havia feito com Vasti. E aí ele deve ter ficado meio jururu. E aí os conselheiros chegaram e falaram, não, rei, vamos escolher uma outra mulher para o senhor. E aí, então, o rei manda oficiais fazer uma proclamação em busca de mulheres para repor ou para substituir o lugar de Vasti. A Esther, ela havia nascido em cativeiro. Ela era nativa no cativeiro. Eles já estavam em cativeiro há 100 anos. E ela foi uma das selecionadas. No capítulo 2, no versículo 8, diz que ela foi levada. Foi levada. Se você quiser conferir aí, a Bíblia, sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei, a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther. Esse verbo levar não foi que falaram, Esther, você é bonita, vamos lá para o Miss Pérsia, vamos concorrer. Não, ela foi levada à força. Ela não queria. A Bíblia diz que ela era de uma beleza rara. Pegaram Esther e levaram Esther, mas Esther havia sido criada por seu primo, e já já nós chegamos nele. O seu primo, Mordecai, ou Mardoqueu, em algumas versões brasileiras, a versão original é Mordecai, ele tinha o cuidado com a Esther, porque a Bíblia não dá muita explicação, mas diz que ela não tinha nem pai nem mãe, eles haviam morrido, ela era órfã. E Mordecai, filho do irmão do pai de Esther, primo dela, portanto, mais velho, tomou-a e criou a Esther. E ele criou tão bem, ele cuidava tanto dela que todo dia ele ia na porta do palácio, ele não pôde impedir, mas ele ia na porta do palácio e falava assim, Esther, não fala quem você é, fica quietinha aí. Fica quietinha aí, faz o que mandarem você fazer, mas não fala quem você é. E a Esther ficou quietinha lá. Esther e todas as mulheres, muitas mulheres, foram preparadas, virgens novas, mulheres novas, foram preparadas por 12 meses. 12 meses de preparação com óleo de mirra. O dia que chegou a hora, quando chegou o dia da Esther ser levada na presença do rei, porque todo dia levava-se uma, duas, não sei quantas, e o rei votava. Essa é bonita. Tá, deixa ela aqui. Essa, não. Deixa. E foi fazendo voto. Quando levaram Esther na presença do rei, acabou o concurso de Miss Beleza. O rei botou os olhos nela e falou, é essa. Ela vai ser a minha esposa. O rei escolhe a Esther sobre todas as mulheres. E aí, Mardoqueu mais uma vez falou, não diga para ninguém que você é judia. Fica quieta. Fica quieta. Como essa história é uma novela, eu vou agora cortar aqui com a Esther e vou passar para Mordecai. Algum tempo atrás, algum tempo antes de que isso acontecesse, Mordecai, que era um dos homens, ou Mardoqueu, que era um dos homens cativos, também nascido ali em cativeiro, mas ele era alguém olhado de cima para baixo. Ele costumava ficar na porta do palácio, eu não sei se mendigando, a Bíblia não fala muito bem, mas Mardoqueu era um sujeito que ele ficava ali. E um dia, na porta do palácio, Mardoqueu está lá e tinha 2 guardas, 2 eunucos do rei na porta do palácio, e um olhou para o outro assim, e falou assim, rapaz, esse rei é ruim, hein?
O outro falou, eu não estou aguentando mais esse cara. Não suporto mais. Eu estou só trazendo para o nosso dia, né? Pra você entender, bem paulista assim. Aqui é cheio de paulista. De Arraial do Cabo. E aí, o Mardoqueu, abriu o ouvido. E um começou a falar para o outro, não, que o rei fez isso, que o rei fez aquilo, esse rei é ruim, e papapá, discute aqui, fofoca dali. Daqui a pouco um falou assim, nós precisamos armar uma casinha de caboclo para ele e matar esse cara. O que é matar o rei? Vamos matar o rei, então vamos matar o rei. E os dois começaram a armar uma armadilha para matar o rei. E o Mardoqueu só ficou ouvindo. Nada havia acontecido ainda com Esther, lembre-se disso, isso foi antes. Mardoqueu ficou ouvindo, e Mardoqueu vai em um dos chefes da guarda e fala assim, escuta, eu estava sentado ali na porta e tem 2 guardas planejando matar o rei. O cara falou, sério? Quem é? É o fulano e o fulano, a Bíblia dá nome. E aí, investigaram, descobriram que era verdade e mataram os 2 traidores. Parece que isso não tem nada a ver com a história. Porque é um acidente de percurso. Mas alguém registrou nas crônicas do rei. Alguém foi lá no diário do rei e falou assim, ó, dia tal, hora tal, um sujeito chamado Mardoqueu veio aqui e falou isso. Nós investigamos, descobrimos que era verdade, mandamos matar os 2 traidores. Ponto, o rei salvo. Só isso que colocaram. Foi ali tudo colocado nas crônicas do rei. No capítulo 3, nós vamos ver uma outra personagem. Um homem chamado Amã. Se eu não me engano é Amã, né? Que eu estou aqui com a versão em inglês. Desculpe. Amã, ele era um oficial do rei. A Bíblia diz que ele foi promovido naqueles dias. O rei, ele fez alguma coisa que o rei promoveu ele. E devido a essa promoção, todo mundo tinha que se curvar diante dele ou se colocar de pé quando ele passasse. Quem aqui estudou numa época que o professor entrava na sala, você tinha que se colocar de pé? Nossa, e por isso que minha esposa fala que eu estou 50 anos atrás, porque eu estudei. Não são tantos jovens que são dessa época, né? E eu sou um jovem. Mas lá no lugar onde eu morava, era assim. O professor entrava, se levantava na hora. E só sentava a hora que ele mandava. Então, fizeram isso com Mordecai, com o Amã. O Amã, quando ele foi promovido, ele deve ter sido promovido a general, alguma coisa. Tinha estrela, medalha para tudo quanto é lado. E aí, quando ele passava, o povo, general, o outro levantava assim, general, o general está vindo aí. E começaram a fazer isso aí. Só tinha um sujeito insolente, o Mardoqueu. O Amã saía do palácio, o Mardoqueu olhava ali. O cara passava e olhava assim, esse sujeito é folgado demais. Que sujeitinho insolente esse. Não tem respeito pela autoridade, não. E aí, o Amã foi ficando tão nervoso, tão nervoso, que ele lançou o pur. E eu vou explicar o que é isso. O pur é uma expressão assíria que vem da palavra puru e que se refere a um jogo de dados onde se lança a sorte sobre algo. É por isso que, quando Amã lançou o pur, ele foi como se lançasse uma sorte. Ele não lançou dado, mas ele lançou a palavra dizendo: a sorte desses homens judeus, desse povo judeu, será a morte. Ele determinou que no dia 13 do mês de Adar, que cai mais ou menos no mês de março, todo judeu seria morto. Todo o povo judeu daquela terra seria morto. E ele foi, conversou com o rei e falou: rei, tem um povinho aí, um povo ruim,
um povo que não se prostra quando a gente passa, um povo que insolente, um povo desobediente, rebelde. Nós vamos ter problema com esse povo, rei. Eu estou vendo que nós vamos ter problema. E o rei, mas e aí, o que você quer que faça? Eu vou fazer um edito aqui, o senhor põe o seu anel e está tudo certo. O rei falou, faz aí que eu assino. O Amã, fez um edito. Todo judeu tem que morrer no dia 13 de Adar. E aí, espalhou o edito por toda a terra. 127 províncias receberam o edito. Todo judeu que morasse lá tinha que morrer. E aí, houve essa proclamação. Adivinha na mão de quem que vem cair um papelzinho desse? Um bilhetinho desse? Mordecai. Mordecai pega aquele edito com o carimbo do rei, com o selo do rei, e na hora ele rasga todas as roupas dele. Rasga as roupas, joga cinza na cabeça e vai para a porta da casa do rei. O bicho era doido, irmãos. Pensa num crente doido. Foi para a porta da casa do rei. Ninguém podia fazer isso, era morto na hora. Alguém viu o sujeito lá, olhou e falou, parece o primo da rainha. Correu na rainha. Esther, o seu primo, o seu pai lá, sei lá quem que é ele, está na porta da casa do rei, vão matar ele, Esther. Esther chama os seus criados e fala assim, vai lá agora e vê o que está acontecendo, não fala para ninguém, só traz para mim. Vai 2 servos de Esther lá, não sei, chega lá, ô meu amigo, a rainha mandou aqui falar com você, a rainha mandou falar comigo, certo? Senhor, você vai dar um recado para a rainha. Leva esse papel aqui para a rainha e mostra para ela e explica tudo para ela. O sujeito, sim senhor, vira para trás e vai falar com a rainha. A rainha pega o papel, lê, o rapaz explica para ela, ela manda o rapaz de volta e fala assim, ô Mordecai, tem um problema. Faz 30 dias que o rei não me chama. E pela lei dos medos e dos persas, qualquer pessoa, até a rainha, se apresentar na presença do rei sem a ordem dele, ele mata. Manda matar na hora. Só tem uma chance. Se ele apontar o cetro dele na minha direção, é sinal que eu posso tocar no cetro dele e aí está tudo certo. Mas ele não me chama. Eu não vou lá, não sou doida. Aí Mordecai manda uma mensagem para a rainha. E aqui eu quero que você preste atenção que nós vamos voltar nesse versículo depois. Capítulo 4, 13 e 14. Mordecai manda o rapaz de volta para falar com a Esther. E diz assim, então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo ou na tua cabeça que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Para aí um pouquinho. O que eu disse? Uma vez que o anel tivesse sido colocado, o selo colocado, era irrevogável. Na hora que o rei soubesse que ela era judia, ela ia morrer também, porque não tinha... Lembra de Daniel? O rei Dário, dos medos e dos persas? Daniel era amigo dele. Ele falou, Daniel, eu fui enganado e coloquei o selo, não tem mais jeito. Você vai para a cova dos leões. Era exatamente o mesmo povo, medos e persas. O rei, o Mardoqueu, manda o recado para ela e fala, você não pensa, não imagine você, que porque você é a rainha, você vai ser poupada, não. Você vai morrer junto com todo mundo, porque você é judia e tem um edito assinado pelo rei. E aí ele escreve, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Mardoqueu fala para ela assim, olha, todo mundo vai morrer. Tem uma coisa, Esther, se você se calar de todo, vai surgir o socorro de algum lugar, vai aparecer. Mas você e a casa do seu pai vai morrer. Mas vai aparecer o socorro.
Só que pensa bem, será que você não está no lugar que está justamente por causa disso? Será que é coincidência? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Mas vamos adiante. Aí então, Esther manda os rapazes de volta, os funcionários de volta, os servos de volta. E fala assim, tá bom, Mardoqueu, eu entendi. Só que tem uma coisa, eu vou arriscar a minha vida, mas não pode ser de qualquer jeito. Fala, convoca todos os judeus e proclama um jejum de 3 dias pela minha vida. 3 dias vocês vão jejuar pela minha vida e no 3º dia eu vou à presença do rei. E aí, se ele me receber, ele recebeu. Se ele não receber, eu morro e está tudo certo. Vou morrer mesmo. Morto por morto, morto. Se salvar, está salvo. E aí, assim, Mardoqueu faz. Depois de 3 dias, o povo judeu jejuando, Esther vai. Eu fico imaginando o palácio, porque a Bíblia diz que era um jardim na frente da casa, na casa do rei, do palácio do rei, onde o rei ficava assentado no seu trono. Eu imagino Esther de longe, assim, meio que chegando, olhando, e o rei está lá sentado, e o rei viu a Esther. E a Bíblia diz que Esther achou graça aos olhos do rei, e ele estendeu o cetro dele, ela foi, tocou o cetro, e ele disse uma coisa para ela, ele disse assim, Esther, rainha, pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Isso que é o poder do jejum. Aí Esther fala assim, não, rei, eu não tenho toda essa... Eu vou contextualizar aqui para você entender. Eu não estou com toda essa bola, não. Nem quero esse negócio de reino e tal. Fui trazida para cá. Eu só queria um banquete, sabe? Faz tempo que não tem uma festa aqui. Eu queria uma festa. Tem jeito? Mas, Esther, você pode pedir tanta coisa. Uma festa, Esther. Não, é um banquete. Eu quero um banquete com os oficiais e tal. E eu quero fazer questão que você, rei, meu marido, e o Amã esteja presente. Claro, vamos ver isso já. Aí eles fazem um banquete. Bom, no banquete, no último dia ali da festa, a Esther pede mais uma vez um pedido para o rei. E o rei fala, pode pedir, eu já te falei até metade do meu reino. Ela falou assim, não, eu quero mais um banquete, só que agora eu quero na minha casa. E vai ser um jantarzinho particular nosso. Eu, o rei e Amã. Eu quero que o senhor traga Amã, meu rei. Porque nós vamos ter um banquete lá só para nós 3. O rei falou, beleza. Chamou Amã, Amã, faz favor aqui. Fala, rei. A Esther, a rainha, vai fazer um banquete na casa dela a partir de amanhã. E ela quer que você esteja presente. Pronto, o pavãozão. Ah, claro, minha rainha. Vai ser o maior prazer. E aí, o Amã sai do palácio pisando alto. Quem que está na porta do palácio? Mardoqueu. E o Mardoqueu não se inclinou e nem se levantou de novo. Aí o Amã foi nas estrelas. Amã ficou doido. Chegou em casa, chamou os parentes, chamou os amigos, fez uma reunião lá, todo inchadão assim, falando, gente, vocês não sabem o que está acontecendo comigo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai ter um banquete na casa da rainha. E eu fui convidado, só eu e o rei. Nossa, mano, mas tá bom demais o negócio para você? Não, vocês não fazem ideia, eu estou me sentindo assim nas nuvens, porque vai ser muito legal lá, sabe? E eu estou me sentindo bem, porque sabe como que é o reino, tal, essa disputa, mas olha, eu tenho sido honrado aqui no reino. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Você não foi promovido agora. Você não está no banquete, não vai na casa da rainha. Rapaz, que problema. Como você pode ter problema? Não, tem um cara aí me tirando na paz. Pensa num sujeito ruim. Quem que é? Um cara que fica sentado lá na porta. Ah, você está se incomodando com um mendigo, mano? Não, você não sabe, aquele cara é insolente demais. Ele não reconhece a autoridade de ninguém. Aquilo lá é bom para ele, seria morrer logo. Ah, a mulher de Amã fala assim,
Ô meu amor, você tem um monte de empregado aqui, manda construir logo uma forca aqui de 20 metros de altura para pendurar esse cara para a cidade inteira ver. Eu falei 20 metros, mas eu não tive a curiosidade de transformar a 50 cúbitos, mas é mais ou menos isso. Manda fazer aí, na hora que você pendurar ele aí, todo mundo vai ver quem é Amã e quem é Mardoqueu. Você está preocupado com... mulher, sabe que você... Mulher é uma bênção, né? Tem umas ideias tão boas. Eu vou fazer o que você falou. Eu vou fazer isso aí. Chamou os empregados lá, os carpinteiros. Ó, faz aí uma forca, mas uma forca daquelas altas. Quando eu enforcar o sujeito, eu quero que a cidade inteira veja. Pode deixar, tá feito. E foram construir lá. E o Mardoqueu no outro dia sai, vou lá para a casa da rainha. Vou para a casa da rainha. Só que, antes dele sair, ele não conseguiu dormir, irmão. Você imagina o cara, a ansiedade dele, vai para a casa da rainha. Acho que ele ficou construindo aquele negócio a noite inteira com os caras. Ele pegava o martelo, ele batia os pregos, ele não queria nem que os carpinteiros fizessem. Ele estava lá tão doido para fazer, e ele ficou lá. Só que teve uma outra pessoa que não dormiu essa noite. O rei. O rei foi para a cama naquela noite. E ele rolou para um lado. E rolou para o outro. E rolou para o outro. E rolou para o outro. E sabe quando tem formiga na cama? Dói ombro, dói perna, dói... O rei levantou. E os servos que já estavam na porta, meu rei, o que foi? Tá? Quer água? Não. Eu não consigo dormir. Pensando aqui, não passa nada na televisão essa hora. Traz um livro das crônicas aí, pede para alguém ler para mim. Quem sabe aquela vozinha lendo, sabe? Você vai, sabe quando você pega deixa um negocinho ligado ali e fica, você dorme. Manda um escriba vir ler aqui as crônicas para mim. O escriba vai, passa a mão. Eu imagino quantos livros de crônicas que não tinham. Porque quantos reis, quantos acontecimentos não tinham. O escriba vai e pega aquele livro, o livro, e traz. Pá. Coloca lá, fala, meu rei, deita aí que agora o senhor vai dormir. Eu vou contar uma história para o senhor. Abriu o livro e começou. Pá. Essa história que o senhor vai gostar. Aqui, o senhor vai gostar dessa história. Um dia tal, hora tal. Sujeito chamado Mardoqueu, que fica na porta do palácio do rei, tá? Ouviu 2 criados, 2 guardas, planejando a morte do rei. Olha que interessante, rei. E ele denunciou, foi investigado, descobriu que era verdade, mataram os 2 traidores e o rei foi salvo, ponto. Ó, essa daqui o senhor também vai gostar. E o leão, o rei, para. Volta aí. Não, eu já estou aqui na caçada do senhor lá na África. Não, volta aqui. Mardou o quê? Que nome que é esse? Mardoqueu, Mordecai. O que ele fez? É um sujeito aí. Não, eu quero que você lê de novo. Leu de novo para ele. Rapaz, o que foi feito para esse sujeito aí? Ele salvou a minha vida. Espera aí, rei, deixa eu ver aqui. Não tem nada aqui não. Não tem nada registrado aqui que foi feito para honrar esse sujeito não. Então, tá bom. Pode ir, vai. Deu sono. Foi para a cama. Vou dormir. No outro dia de manhã, como o Amã não tinha dormido, porque ele estava pregando, fazendo a forca, vem 5:30 da manhã para o palácio, para encher o saco do rei. Chega no palácio, vai entrando, alguém vê ele entrando pela porta do palácio, está no pátio exterior, o rei levanta. Tem algum dos oficiais aí? Ô rei, acabei de ver pela janela o Amã entrando. Isso, chama o Amã. Chama o Amã lá para mim. E vem o rei, acabando de acordar, e o Amã todo empequetado, cheio de estrela, cheio de medalha. E chega o rei, Amã, bom dia, majestade, tudo bem? Tudo bem. Amã, vem cá, eu preciso conversar com você. Nossa, é hoje.
Oh, glória. E o Amã vai. Assim, Amã, eu estou aqui com um negócio, rapaz, para resolver e acho que você pode me ajudar. Se você é negócio de militar aí, você pode me ajudar. Assim, o que a gente tem que fazer? O que se faria? O que o rei faz? O que nós fazemos à pessoa a quem o rei deseja honrar? A Bíblia diz que na cabeça de Amã foi assim, eu. Sugiro eu. Eu acho que sou eu. Aí o Amã já começou, né, a planejar o negócio dele. Assim, bom, só pode ser eu. Acabei de ser promovido, estou nos banquetes aí, estou nas paradas de sucesso toda. Sou eu. Aí o Amã assim, rei, é o seguinte, rei, ó, o homem a quem o rei deseja honrar, eu acho que o rei tinha que colocar um manto real nele. Olha só o coração do sujeito. Tem que colocar um manto real nele. O senhor manda trazer o cavalo real, coloca nele a coroa real, e aí pega um dos principais príncipes do reino, um dos principais oficiais do reino, manda puxar o cavalo pela rédea, coloca o sujeito sentado nesse cavalo e arrasta ele para a cidade, vai para a praça central da cidade e grita em alta voz, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei falou, puxa, eu sabia que você era o cara. Não tinha pessoa melhor para me dar uma ideia melhor. E o Amã só esperando, ele fala, pega aqui o meu manto e põe aí você, tal, a coroa. O Amã preparado para a história, ele fala assim, Amã, sabe ali na porta do palácio? Sei, tem um cara lá chamado Mardoqueu. Vai lá e pega ele para mim. O Amã, o quê? Vai lá e pega ele aqui, traz ele aqui. Agora você vai fazer com ele exatamente o que você me sugeriu. E já que você foi promovido, você mesmo arrasta o cavalo e sai gritando na rua. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Imagina a cabeça do homem. Ele ter que passar por esse papelão de manhã, irmãos, logo cedo. E aí, sem dormir ainda. E aí eu já imagino a cabeça dele, e agora a forca lascou. Meu Deus, e agora está tudo errado, agora não sei o que vai acontecer. Ai, meu Deus. E aí ele vai para casa, mas tudo bem, isso vai passar, só foi um negócio, eu vou esquecer esse negócio. Vou para o banquete na casa da rainha. Aí chega no banquete na casa da rainha. Capítulo 7. A rainha está esperando já armada. Ela não sabia o que tinha acontecido. Mas ela já está lá preparada. Chega rei e chega Amã. E a rainha começa. Então, conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, conversa dali. E a rainha, majestade, eu posso falar uma coisa? Ô Esther. Claro, Esther. Fica à vontade, Esther. Rei, sabe o que é? Alguém planejou contra a minha vida. O que, rainha? Planejou contra a minha vida, contra o meu povo, e nós vamos ser exterminados, rei. Não, você não, Esther, você é minha rainha. Não, o senhor não entendeu. O senhor colocou o selo. Mas eu não mandei fazer isso. Quem foi o iníquo que fez isso? Ele. Ele. Amã mandou me matar, mandou matar todo o meu povo. Ele é o cara ruim dessa história. O rei ficou tão perdido, a Bíblia diz que ele ficou tão... Você lê depois, é fascinante a história. Que o rei deixa a sala e vai para o jardim. Eu fico imaginando aquelas sacadas assim, o rei foi para a sacada e ficou coçando a cabeça. Enquanto o rei coçava a cabeça, o Amã começou a perseguir a rainha dentro da cozinha da casa dela, irmãos. Pelo amor de Deus, Esther, não faz isso comigo não. E a Bíblia diz que quando o rei entra, está Amã grudado nas pernas dela, em cima de um sofá. O rei falou, você quer matar ela agora? Mata esse homem! Aí a rainha falou, não queria falar nada não, mas tem uma forca armada lá para Mardoqueu. O quê? Mardoqueu? Você queria matar Mardoqueu? Enforca ele na própria forca dele. Aí pegaram o Amã e enforcaram ele lá na forca dele.
final da história, o rei tinha selado e todo judeu tinha que morrer. E agora? A rainha chega no rei e fala assim: rei, meu povo vai morrer assim mesmo. O rei falou: não tem jeito, é irrevogável. O que eu faço? Ela falou: deixa eu fazer um negócio. Deixa eu fazer um edito. O rei falou: chama Mardoqueu. Vocês dois fazem um edito aí e resolvem esse problema. A rainha Esther e Mardoqueu fizeram um edito. E o rei falou mais uma coisa: pode usar o meu anel. Fizeram um edito e soltaram nas 127 províncias, dizendo que todo judeu tinha direito de defesa. E que era para os judeus se juntarem, formar um exército e matar os seus inimigos. E assim foi feito. E o rei elevou Mardoqueu acima da posição de Amã. E Mardoqueu se tornou um dos principais do reino, pela sua sabedoria. E a Bíblia diz que por medo e até por honra a Mardoqueu, muitos se juntaram aos judeus e mataram os inimigos dos judeus. E aí, eu quero nessa manhã, essa história por si só é linda e a gente aprende muito com ela. Mas eu quero nessa manhã só chamar a sua atenção para algumas coisas. Eu quero chamar a sua atenção primeiro para a sua vida. Por dois motivos. Muitas vezes, Deus parece distante. Muitas vezes, Ele é invisível para nós. Nós não conseguimos ver Ele na nossa história. Parece que Deus se esqueceu. Parece que nós somos cativos. Parece que nós estamos em cativeiro. E alguns de nós aqui nem sabem o que está fazendo aqui. Você não sabe nem o que está acontecendo na sua história. Mas, ainda que Ele esteja invisível para nós, você precisa saber que Ele é sempre invencível. O nosso Deus, ninguém pode vencê-lo. Ele está sempre presente. Ainda que ausente no nome, ainda que ausente nas páginas desse livro tão bonito na história judaica, Deus está presente em todas as cenas e em todos os movimentos de cada evento, até que Ele, por fim e finalmente, traz tudo a um momento tão forte, um clímax tão forte, que Ele prova que Ele é Deus do seu povo e ponto final. Quando eu penso no poder de Deus, quando eu vejo esse livro, eu só consigo ver uma coisa: controle soberano. Nada escapa às mãos de Deus. Nada escapa às mãos de Deus. Para mim, essas palavras resumem da melhor forma, porque Deus está e tem o controle soberano, não somente nos eventos dos dias de Esther, mas Deus tem o controle soberano nos dias de nós, nos nossos dias hoje. Deus não perdeu o controle, irmãos. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, pastor. Deus não perdeu o controle da sua vida ainda. No meio de todas aquelas circunstâncias, no meio de todas as suas circunstâncias, não se pegue inquieto, não se pegue entristecido, pensando o que é que você vai fazer, porque o nosso Deus, Ele não fica aqui coçando a cabeça: o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer com esse sujeito, com aquela sujeita que eu trouxe, agora estou perdido, saiu do meu plano. Deus não tem isso. Você pode estar seguro no poder de Deus, na soberania do seu controle, porque Ele está trabalhando em seu favor. Glória a Deus. Deus não conhece a palavra frustração. Deus não sabe o que é frustração. Deus não sabe o que é perder o controle. Deus não sabe o que é ser surpreendido por nada. Você não surpreende Deus. Os seus problemas não surpreendem Deus. Deus está no controle da sua vida em tudo que você vive e faz. Deus não fica preocupado: e agora? O que eu vou fazer com essa pessoa? O que eu vou fazer? Eu tentei um negócio, não deu certo. Não, Ele é Deus. Ele é Deus e Ele não perde o controle. Ele nunca perde o controle.
Deus pode usar momentos terríveis na sua vida, momentos ruins da sua vida, para cumprir aquilo que Ele quer cumprir em você. O rei Assuero era um homem mau. A Bíblia diz que ele era um homem mau. Amã era um homem mau. O rei Assuero, por pior que fosse, acabou sendo a salvação de Esther e do povo judeu. Amã, o mal que ele planejou contra os judeus, se tornou contra ele. Então não se desespere. Lembre-se que todas as coisas, as boas e as ruins, as comuns e as mais extraordinárias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você foi chamado, se você ama a Deus, não importa a sua situação, todas as coisas, eu disse todas, contribuem para o bem da sua vida. Coragem é uma virtude. Coragem é uma virtude. A coragem de Mordecai em não se inclinar diante de Amã. Vou te falar uma coisa, irmão. Acima de nós, só Deus. Eu não estou dizendo para você ser um insubordinado no seu trabalho. Mas eu estou dizendo que espiritualmente acima de nós, só Deus. Só Deus. Tenha coragem. Deus está na sua vida e é na sua vida. Só Deus. As palavras de Mardoqueu para Esther. Pensa bem. Se você não fizer, outro faz. Deus te trouxe para fazer. Se você não fizer, outro faz. Não pense você que você vai escapar desse negócio. Mas pense só numa coisa. Pense só numa coisa. Para que Deus me trouxe aqui? Não é por quê, é para quê. Para que Deus me trouxe aqui? Qual é o motivo de Deus ter me trazido aqui? Você já se perguntou? Eu não sei por que eu estou aqui. Não é o porquê, é para quê. Deus tem uma obra na sua vida e a obra que Ele tem na sua vida, Ele vai concluir. Aleluia. É na sua vida. Porque a gente fica pensando assim, eu acho que é para isso, eu acho que é para aquilo. Não, é para você. É para você. Deus quer tratar com você. Eu já escrevi, já falei. Deus está muito mais preocupado em quem você é do que o que você faz. Deus não está muito preocupado com o que você vai fazer. Ele está preocupado em o que você vai se tornar para a glória dele. A Bíblia diz assim, Jesus disse, eu vos chamei e nomeei para que vades e dê fruto. Vos. Ele não está falando dos outros, ele está falando de você. Para que você dê fruto. Para que você foi nomeado e chamado por Deus para dar fruto. Então, nós temos que ter coragem, não desista. Não perca o rumo. A coragem de Esther ao entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas deu-nos um espírito de coragem. Nós temos que ter coragem de tomar atitude às vezes, irmãos. Crente fica amassando barro muito tempo. Deus quer que você tenha coragem de tomar atitude. Para de marcar passo, como diz lá no quartel. Para de marcar passo no lugar só. Ande, caminhe. Está que nem o povo na frente do rio, do Mar Vermelho. Moisés fala, Senhor, e agora o que eu faço? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Muitas vezes nós ficamos parados, o Senhor está dizendo marche. Porque tem hora de clamar, tem hora de orar, tem hora de pedir, tem hora de ficar quieto e fazer. E nós só queremos ficar pedindo, como se Deus fosse vir fazer mágica para nós. Entenda uma coisa. Não se orgulhe com nada do que você seja ou tenha. Não se orgulhe com nada do que você seja ou tenha. Deus pode te abençoar aqui poderosamente. Você pode se tornar alguém muito importante aqui. Você pode ter muita coisa aqui, mas não se orgulhe. Porque o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a queda. Você pode ser a melhor pessoa do mundo aqui, ter todos os bens,
ter toda a fama, ter todo o poder, mas não se esqueça de quem está acima de você, Deus. Ódio não nos ajuda em nada e nem nas nossas coisas que fazemos. O ódio faz nos construir forcas que servirão para nós mesmos. Não odeie nem o seu irmão, nem o seu inimigo. Não deixe nenhuma raiz de amargura entrar no seu coração. Perdoe. Trate esse negócio. Deus se importa com você. Eu estou falando aqui algumas lições para você. Deus se importa com o seu povo. Ah, pastor, nós estamos largados aqui. O presidente tal fez isso, o outro assinou uma lei para isso, o outro fez aquilo. Para com tudo isso. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e aqueles que nela habitam. Deus é Deus sobre a sua vida. Deus é o Deus que cuida de você. Deus é o Deus que cuidou do povo no deserto, não gastou roupa, sapato, não gastou nada, eles não envelheceram, e o Senhor cuidou deles. Agora, a gente está preocupado com, mas vai ficar mais difícil para isso, vai ficar mais difícil para aquilo, e a gente fica acreditando. Deixa eu te perguntar uma coisa, em quem você vai acreditar? No que o diabo fala, ou você vai olhar para cima, para o seu Deus? No que Amã fala, que no dia 13, todo mundo, no 13 de Adar, está todos os crentes mortos, ou você vai continuar confiando que existe um Deus que controla e tem um controle soberano sobre todas as coisas? Deus ainda está no controle. Lembra da palavra providência? Deus levantou Ester como rainha por pura providência. 100 anos antes, quando o povo foi trazido para o cativeiro, Deus já tinha traçado um plano e falado assim, um dia vão tentar matar meu povo, mas eu vou ter a minha rainha lá dentro do palácio. O que está acontecendo na sua vida agora, não é de agora e nem por acaso, é porque Deus já traçou antes. Na eternidade, Ele sabia que você estaria aqui. Deus teve o cuidado de fazer com que a lealdade de Mordecai fosse registrada nas crônicas do rei. Deus teve o cuidado de se envolver na insônia do rei Xerxes no dia que Amã planejou a morte de Mordecai. Deus usou a forca de Amã para que ele mesmo fosse enforcado, para o propósito de Deus fosse cumprido. E Deus usa todas as circunstâncias para trazer bênçãos para o seu povo. Isso é chamado providência. Deus é o Deus da providência, o nosso Jeová Jirê. Essas são algumas das lições que eu aprendo com o livro de Ester. Veja essa moça que talvez partiu o coração quando os pais morreram. Eu já estou encerrando. Deve ter chorado muito. Nasci em cativeiro, perdi meus pais, vou ter que morar numa casa de um primo. Não sei o que vai acontecer da minha vida. Uma órfã. Talvez ela pensou que estivesse tudo acabado para ela. O que vai ser de mim? Quem sou eu? Quem sou eu na ordem do dia? Um Zé Ninguém. Não vou falar Zé Mané porque tem o irmão Manuel aqui. Um Zé Ninguém. Um bichinho solto aqui numa terra estranha. Quem sou eu aqui? Um tempo depois, Deus mexe as pedrinhas e ela se torna a peça-chave para a salvação de um povo inteiro. Deixa eu te dizer, da parte de Deus, Deus está mexendo as pecinhas em seu favor. E Deus vai te colocar em lugares onde você jamais imaginou. Porque Ele está no controle soberano de todas as coisas. Deus, de fato, e somente Ele, trabalha silenciosamente, de maneira invisível, atrás dos eventos, ou por trás dos eventos da história. Você não consegue ver, mas Ele está lá. Talvez você veio hoje aqui porque alguém te convidou, porque alguém te trouxe, mas hoje Deus te trouxe aqui para falar que Ele
está em controle da sua história, da sua vida e de todos os eventos por trás da sua vida. Deus quer que você saiba hoje que Ele quer se mostrar forte para você na terra do seu cativeiro. Onde você pensa que está tudo ruim, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Eu disse que ia explicar o termo Pur, essa data, 13 e 14 de Adar, que dá mais ou menos na metade para o fim de março, é comemorado a festa de Purim. Uma festa do povo judeu que comemora o Purim, que é uma festa alusiva, é só festa mesmo. São 2 dias de festa. São 3 dias de jejum antes, depois festa, para comemorar a salvação do povo judeu no Império Medo-Persa. Então, eu quero que você saiba só de mais uma coisa, antes de eu terminar. E isso é muito importante. O Deus imortal e invisível, todo-poderoso e sábio, trabalha por trás das cenas onde os olhos humanos não podem alcançar. Somente um Deus tão gracioso e todo-poderoso e conhecedor de toda a ciência teria a sua mão sobre uma órfã esquecida, uma garota que tinha perdido pai e mãe, como eu disse aqui. Somente um Deus, o Deus de toda a providência, estaria trabalhando na vida de um povo judeu, ou de uma menina de baixa classe, vamos dizer assim, cativa, talvez empregada doméstica, limpando a casa do povo aí, vivendo no exílio da grande terra persa, onde o rei Assuero era um rei que regia com crueldade, ele dominava tudo. A mensagem mais forte que eu tiro dessa história é que se qualquer um de nós aqui, se tiver alguém aqui que já experimentou ser quebrado, e a gente às vezes aqui fala assim, é muita humilhação, pastor. A gente passa muita humilhação aqui. Mas se você já experimentou essa quebradeira, ser quebrado, qualquer pessoa que tenha sido quebrado na sua vida, qualquer pessoa que já sentiu o seu passado descolorido, seu passado não quer dizer muito mais para você, a sua vida está sem cor, desjuntada, desconectada, quebrada, fraturada de tal forma que não tem jeito, você acha que não tem jeito de Deus emendar esse negócio, ou você não consegue ver onde é que Deus vai achar razão para isso. Hoje Deus te chama e Deus te traz aqui para dizer que Ele é o Deus da providência. E que para esse tempo Ele te trouxe aqui. Para esse tempo de agora Ele te trouxe aqui. Eu vou falar que nem Mordecai falou para Esther, quem sabe? Para esse tempo, Deus te trouxe e te colocou aqui. Aprenda isso. Deus está em controle de todas as coisas. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fale com Deus por um instante. Fale com Deus por um instante. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor,
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar, Jesus. Nós não sabemos nada do que está acontecendo na nossa vida. Nós não temos nem como entender o que vai acontecer daqui a um minuto. Talvez seja o último instante para alguém aqui. Talvez seja o último chamado para um compromisso contigo. Meu Deus, e muitas vezes nós não entendemos o teu agir na história. Parece que está tudo de cabeça para baixo. Esther também pensou assim. Mas o Senhor tinha um homem fiel, que conhece o Deus que serve, e um Deus que está acima de todas as circunstâncias. O Senhor é o Deus que pode usar as circunstâncias, as piores circunstâncias, e transformar em providência. Meu Deus, que a tua providência alcance cada um de nós hoje. Tu és o Deus da providência, Tu és Jeová Jirê. Pai, não deixa que ninguém saia daqui com dúvidas do Teu amor. Não deixe que ninguém saia daqui pensando que foi esquecido, que foi esquecida. Porque o Senhor é o Deus que cuida e não esquece. O Senhor cuida de nós. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, visita cada coração aqui hoje, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua segurança, trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, que é a Tua presença. Meu Deus, no nome de Jesus, acalma corações aqui hoje. Tu és o Jeová Jirê, Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Oh, meu Deus, nós só temos a Te louvar, nós só temos a Te adorar, a Te engrandecer, ó Deus, porque Tu és Deus, único e grande. Pai, nos dê, Senhor, o descanso que precisamos. Nos dê os momentos que nós precisamos contigo, as experiências que nós precisamos contigo, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. E não nos deixe desistir, não nos deixe nos acovardar, que nós sejamos crentes fiéis nos momentos de alegria e de dificuldade, e o Teu nome seja glorificado em nós. Pai, que essa semana seja uma semana de bênção. Que essa semana nós estejamos em Tua presença. De novo, mais uma vez, juntos, para a Tua glória e para a Tua honra. Pai, leva-nos aos nossos lares. Cuida do Teu povo. No nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém.